Fala galera do nono ano, estamos aí para mais uma aula de revisão dos conceitos que nós estudamos. Quero começar essa aula parabenizando, né? Não posso deixar de parabenizar o esforço que você tem tido. Eu tenho recebido as atividades de todos, tenho visto o empenho em estudar e tem que ser assim mesmo. Nós estamos diante de uma dificuldade. E uma dificuldade a gente consegue suprir, vencer, se esforçando, ok? Hoje nós estamos aqui para uma aula de revisão, nós vamos rever os conceitos que nós estudamos. Vocês irão receber aí na sua casa uma avaliação para ser feita, é uma avaliação de consulta. Ainda assim, eu imagino que essa avaliação possa medir um pouco do que você aprendeu, ok? Então vamos lá, vem comigo, vamos mergulhar novamente nesse mundo microscópico e tentar entender, exercitando a nossa mente para que nós possamos compreender a estrutura atômica e, consequentemente, compreender o mundo como ele se forma de acordo com os conhecimentos atômicos, ok? Vamos falar sobre as teorias atômicas. Olhando hoje no mundo moderno, no mundo contemporâneo, para as teorias que foram elaboradas lá na antiguidade, nós temos uma tendência de imaginar que aquele povo era bobo, imaturo, mas não é bem assim. Nós hoje temos alguns privilégios que aquelas pessoas não tinham, ok? Eram pessoas extremamente inteligentes, que formularam esses conceitos dentro do conhecimento e das possibilidades que eles tinham. E mesmo parecendo conceitos completamente ultrapassados, no decorrer do tempo, eles contribuíram para que nós chegássemos aos conhecimentos que nós temos hoje. Então, nada disso pode ser desprezado. Tudo isso tem que ser valorizado, ok? Desde a antiguidade havia na cabeça do ser humano uma necessidade de entender como tudo se forma, de onde é que vem a formação de todas as coisas. Então nós estamos aqui agora com um conceito, uma teoria formulada por Aristóteles lá na antiguidade. Eles imaginavam que tudo se formava a partir dos 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, a água e o ar. Esses conceitos foram evoluindo e nós temos uma teoria muito famosa, que é a teoria de John Dalton. John Dalton acreditava que o átomo era uma bolinha maciça, indivisível, que formava todas as coisas, unindo umas nas outras. Essa teoria é conhecida como a teoria da bola de sinuca, pensando naquela bola maciça. E era isso que John Dalton pensava. Essas teorias elas foram sendo estudadas e aperfeiçoadas no decorrer do tempo. Aí nós chegamos a uma teoria, a teoria de Rutherford. Na teoria de Rutherford, o átomo não é mais uma bolinha indivisível. Já é um átomo formado pelo núcleo e pela eletrosfera. No entanto, até mesmo a teoria de Rutherford, embora nós utilizemos essa teoria para fins didáticos, ela também foi aperfeiçoada, ok? Mas vamos ficar porque ela nos dá uma noção de como é o átomo, ok? Então vamos falar agora sobre a estrutura atômica. Depois de estudar um pouco de história, da história, e você tem possibilidade de ampliar esse conhecimento estudando o seu livro, nós vamos agora passar para a estrutura atômica de acordo com o que nós temos hoje. Como é essa estrutura atômica, ok? A estrutura atômica ela é composta por 2 áreas: a área central, que é o núcleo, e ao entorno do núcleo, ao redor do núcleo, está a eletrosfera. A eletrosfera é a área maior do átomo. Porém, na eletrosfera não existe uma grande quantidade de massa. A quantidade de massa que existe na eletrosfera é mínima. A eletrosfera ela é formada basicamente de energia.
energia negativa. A massa do átomo está concentrada praticamente no núcleo. Okay? Então vamos às 3 estruturas principais. Na eletrosfera, nós temos uma partícula atômica chamada de elétron. Os elétrons, eles são minúsculos, mas carregam uma grande quantidade de energia negativa. Os elétrons possuem energia negativa. No núcleo, nós temos 2 partículas, os prótons e os nêutrons. Prótons com energia positiva e nêutrons sem nenhum tipo de carga. Para que então serve uma partícula sem nenhum tipo de carga? Que contribuição essa partícula pode dar para o átomo? Uma grande contribuição. Haja visto que a função dos nêutrons é de estabilização. Eles estabilizam o núcleo atômico. Por quê? Por causa de um princípio, que se a energia positiva se junta com a energia positiva, vai gerar força de repulsão. O átomo não teria como manter o seu núcleo estável, essas partículas juntas. Os prótons sozinhos não se manteriam juntos no núcleo porque eles gerariam uma força de repulsão. Então os nêutrons resolvem esse problema. Eles estabilizam o núcleo atômico, mantendo o núcleo atômico junto e unido. Interessante, né? Vamos falar agora sobre a tabela periódica. Nós temos aqui um quadrinho representativo da tabela periódica, representado pelo elemento carbono. Aqui em cima nós temos o número Z. O Z é o número atômico. Esse número ele é representado pela quantidade de prótons. Se o carbono é o Z6, isso significa que no seu núcleo ele tem 6 prótons. Isso já nos dá uma outra possibilidade. Se eu sei quantos prótons tem o átomo, eu também sei quantos elétrons ele tem. Porque a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Ok? Então, o carbono Z6 ele tem 6 prótons e 6 elétrons. O número Z é representado apenas pelos prótons, não pelos elétrons. Ok? Só quem pode representar o átomo é a quantidade de prótons de energia positiva do seu núcleo. Aqui nós temos o número A, é o número de massa atômica. Muitas pessoas estudam química e nunca entendem o que é o número de massa atômica. O número de massa atômica é a quantidade de matéria que constitui o átomo. E essa matéria do átomo está praticamente no núcleo, com a união dos prótons e dos nêutrons. Ok? Aqui eu tenho aqui, ó, A14. Nós estamos falando aqui sobre um tipo de isótopo do carbono. Inclusive, não é esse que está na sua tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, você vai ter lá A12, que é o carbono mais estável. Mas não foi por acaso que eu coloquei esse carbono aqui. Eu quero falar sobre ele, sobre o carbono 14. Então, nós temos aqui A14. O número de massa é 14. Você tem que entender que a massa é formada por prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho aqui 14 e eu tenho 6 prótons, então, se eu tenho 6 prótons, para chegar em 14, quantos nêutrons estarem faltando aqui? 8 nêutrons. Então, esse é um carbono que tem 6 prótons e 8 nêutrons, formando a massa dele 14. E os elétrons? Os elétrons, eles têm uma quantidade de massa tão pequena que na química é chamada de desprezível. Ou seja, para computar a quantidade de massa, nós podemos até mesmo desprezar a contribuição dos elétrons, porque ela é muito pequena, é fracionária. Ok? Então, são 2 números importantes que devem ser levados em consideração. Tá? Aqui está toda a estrutura atômica, falando de uma maneira introdutória e simplificada. É claro que quando vocês se aprofundarem na química, lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, faculdade de química, como eu sei que alguns de vocês irão fazer química, se tornarem cientistas,
É claro que vocês vão ver outras partículas e maiores detalhes da estrutura atômica, ok? Mas por enquanto vocês precisam compreender de uma forma simplista, de uma forma simplificada, como é que é essa estrutura atômica, a energia, a formação, tá? E aí nós vamos partir para outro estudo, falando agora sobre ligações entre átomos. Afinal de contas, os átomos se ligam uns nos outros para formar as coisas, substâncias, tudo que existe. O meu corpo, o seu corpo, a parede, o ar, a água, tudo que existe é formado pela união entre átomos. E aí nós vamos estudar como ocorre essa união, como ocorre. Nós temos 3 formas. Uma dessas formas é chamada de ligação eletrovalente ou iônica. A outra forma é a ligação covalente ou molecular. E a outra é a ligação metálica. Nós iremos estudar as 3, mas por enquanto vamos ficar com a ligação eletrovalente iônica. Uma ligação eletrovalente iônica acontece seguindo um princípio. Para que ocorra a ligação iônica, nós precisamos que um átomo se transforme em cátion com energia positiva e um outro átomo se transforme em ânion com energia negativa. Quando isso acontece, um átomo positivo com um átomo negativo, isso vai gerar uma força de atração entre eles, e aí eles vão se ligar. É isso que a natureza faz para que um átomo se ligue no outro. Como isso acontece? Seguindo o princípio do octeto, nós temos aqui a coluna dos gases nobres. A tabela periódica está dividida em 4 grupos de elementos, que são chamados de grupos de elementos da tabela periódica. De acordo com a característica de cada um, eles foram agrupados. O maior grupo é os dos metais. Quais são as características que fazem um alimento estar no grupo dos metais? Os metais, eles possuem algumas características específicas. Dentre elas, ou talvez a principal característica, é a condução de eletricidade. Todos os metais são bons condutores de eletricidade e de calor. Os metais também têm grande força de atração, fazendo com que eles se encontrem no estado sólido na natureza, com exceção do mercúrio. Os metais também podem adquirir brilho quando são polidos, eles são maleáveis, podem ser dobrados e alguns deles são dúcteis. São características do grupo dos metais da tabela periódica. Nós temos um grupo formado por um só elemento, que é o grupo do hidrogênio. Esse é um elemento tão maravilhoso da natureza que ele não se assemelha a nenhum outro, por isso sozinho ele forma o grupo da tabela periódica. Nós temos o outro grupo dos não metais. Eles são chamados de não metais porque eles não possuem as mesmas características dos metais. Não são bons condutores de eletricidade e de calor. A maioria estão no estado gasoso na natureza, não tem grande força de atração entre suas moléculas. E aí a gente chega no grupo especial da tabela periódica, que é o grupo dos gases nobres. Eles formam a última coluna da tabela periódica. São esses 6 gases que possuem uma característica peculiar, uma característica específica. Essa característica, ela aparece na distribuição eletrônica. Se você olhar na sua tabela a distribuição eletrônica dos gases nobres, todos eles terminam em 8. A última camada, que é a chamada camada de valência, por onde os elementos se ligam uns nos outros, por onde os átomos se ligam uns nos outros, nos gases nobres, essa camada está preenchida com 8, seguindo um estudo chamado princípio do octeto. Os cientistas descobriram que todos os átomos, quando tem 8 na última camada de valência, eles são estáveis, ou seja, eles não se ligam uns aos outros. Por isso, dificilmente será encontrado um desses gases nobres ligado a outro elemento na natureza. Eles são encontrados sozinhos na natureza. Eles não realizam ligações químicas porque
a última camada de valência, a camada de valência já está preenchida com 8. Tá? Vamos falar então sobre os outros elementos. A ligação eletrovalente ou uma ligação química, ela acontece para que o átomo seja estabilizado, ou seja, o átomo ele vai ficar parecido com o gás nobre, preenchendo a última camada com 8. Tá? Ok, eu esqueci de falar aqui de uma exceção, é o hélio. O hélio tem 2 na última camada. Por quê? Porque ele só tem 2 elétrons. Então ele se estabiliza com 2. Inclusive os elementos que estão próximos do hélio, como o hidrogênio, também vai se estabilizar com 8, com uma tendência de ficar parecida com o hélio. Tá? Os outros vão ficar parecidos com os gases nobres, o gás que ele está mais próximo. Tá? Então vamos lá. Eu disse para vocês que uma ligação eletrovalente acontece sempre entre um cátion e um ânion. Energia positiva com energia negativa gerando força de atração. Os átomos, eles são todos nulos, porque a quantidade de elétrons é a mesma de prótons, mas quando eles realizam ligação química, aí eles se eletrificam positivamente ou negativamente, se transformando em íons. Íons são cátions com energia positiva ou negativa. E esses íons podem ser de 2 maneiras. Os positivos são os cátions e os negativos são os ânions. Aqui está a representação de um íon. Íon de sódio. A representação de um íon de sódio acontece com um sinal de mais sobre o símbolo do elemento. Você coloca o sinal de mais, indicando que ele tem uma tendência a se transformar em um cátion. Ele é um cátion. Tá? Aqui nós temos um ânion de cloro. Para indicar um ânion, nós vamos colocar um sinal de menos, indicando que o cloro ele tem uma tendência a se tornar negativo. Tá? Nós podemos colocar até 3 sinais, dependendo do elemento. Tá? Se ele termina em 1 na camada de valência, ele recebe apenas um sinal. Os elementos que terminam em 2 precisam receber 2 sinais na camada de valência, 2 sinais positivos. Os elementos que terminarem em 3 recebem 3 sinais positivos. Do mesmo jeito, os ânions. Os elementos que terminam em 7, que só precisam de 1, irão receber um sinal negativo. Os que terminam em 6, que precisam de 2, irão receber 2 sinais negativos. E os que terminam em 5, que precisam de 3, irão receber 3 sinais negativos. Ok? Mas vamos ver agora como acontece a ligação. A ligação acontece com a estabilização da camada de valência. Aqui nós temos um exemplo de uma ligação entre o Na e o Cl. A distribuição eletrônica, o Na termina em 1, o Cl termina em 7. Para isso nós temos que doar esse do Na para o Cl. E assim nós vamos estabilizar os dois, formando o composto NaCl. O nome desse composto é cloreto de sódio. Aqui nós temos a ligação do Ca com o Cl. O Ca tem 2 e o Cl só pode receber 1. Então, para isso, nós precisamos de 2 Cl. No composto, nós temos a fórmula NaCl2, porque essa ligação só acontece com 2 de Cl. É assim que a gente vai fazendo a estabilização entre esses elementos. Ok? Estude bastante para a prova. Não perca a oportunidade de adquirir conhecimento. Conhecimento sempre é útil para o ser humano. Nós vivemos em busca de conhecimento. Okay? Você irá receber a sua avaliação em sua casa, faça com responsabilidade, leve a sério. Nas próximas aulas nós iremos estudar as ligações covalentes. Tá? Então, que você tenha sucesso, que nós possamos juntos construir um conhecimento e o mais rápido possível podermos estar juntos de fato para continuar nossos estudos. Esse é o meu desejo. Bom dia para vocês.